é o Dr. Carlos Eduardo Thompson Flores. Ele é desembargador federal e presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Há alguns meses, um pouco antes dele tomar posse, ele conversou conosco aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, e agora gentilmente atende a Jovem Pan agora nessa nossa cobertura especial depois da decisão do juiz Sérgio Moro. Presidente, como vai? Boa tarde, obrigado pela gentileza. É uma honra participar do seu programa. É uma honra nossa ter o senhor mais uma vez conosco aqui. Bom, o senhor como o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, essa decisão representa o quê? Significa o quê? Que leitura jurídica que o senhor faz dessa decisão? Olha, nós temos primeiro o ineditismo da situação, né? É a primeira vez que um presidente da República é condenado num processo por um delito grave de corrupção, né? Então é algo que nenhum de nós pode comemorar, vamos dizer assim, né? E vamos agora aguardar, digamos assim, os desfechos, os desdobramentos processuais desse processo. Dr. Thompson Flores, por favor, o senhor nos explique como é que é o funcionamento, então, agora para o nosso ouvinte. Quer dizer, houve a condenação por parte lá do juiz Sérgio Moro, ele encaminha a sentença para a segunda instância, que é Porto Alegre, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, do qual o senhor é presidente. O senhor receberá a sentença e vai distribuí-la. Como é que é esse processo, por favor? É um privilégio ouvi-lo, professor Vila, é uma honra participar, o senhor que é um dos maiores historiadores e jornalistas do Brasil. Obrigado. Eu agradeço, inclusive, a oportunidade de poder esclarecer, participar, digamos assim, do esclarecimento da população. O que em tese poderá acontecer agora, né? Foi publicada a sentença do juiz Moro, uma sentença de cunho condenatório, né, ao ex-presidente. O ex-presidente poderá recorrer dessa sentença, é o chamado recurso de apelação, e esse recurso, o Código de Processo Penal possibilita que as razões do recurso, os fundamentos do recurso sejam apresentados na superior instância, quer dizer, já no tribunal aqui em Porto Alegre. Isso, digamos assim, é um benefício que estende o prazo para a defesa. É um benefício que está previsto no Código de Processo Penal. Esse recurso de apelação, assim, se for interposto, virá para o tribunal. Aqui no tribunal, então, o relato será distribuído para o relator. No caso, é o desembargador Gebran, que ele está prevendo, quer dizer, todos os processos originários daquilo que se convencionou chamar Operação Lava Jato, são distribuídos à 8ª turma e ao relator prevento, né, que é o desembargador João Pedro Gebran Neto. Por que o prevento? Porque ele julgou todos os outros incidentes relativos a esse processo. Então, aqui o relator vai abrir vista à defesa, que vai ter o prazo para apresentar as razões de apelo, né? Depois, esse processo, apresentado as razões da defesa, né, vai dar vista ao Ministério Público, que tem que se pronunciar no tribunal, e aí o processo vai para ele para elaborar o seu voto. Ele vai elaborar o voto. Elaborado esse voto, ele dá vista ao relator, ao revisor. É obrigatório, como é exame de prova, e matéria penal sempre tem o exame de prova, é obrigatório pelo regimento interno e pelas normas do Código de Processo Penal que esse processo tenha um revisor. Então, esse revisor vai fazer o quê? Vai examinar todo o processo da mesma forma que foi feito pelo relator. Então, isso consome um certo tempo. Quando o revisor se entender, que no caso aqui é o desembargador Leandro Poulsen, quando ele entender que está habilitado a proferir o seu voto, ele, revisor, é que pede dia para julgamento, né? Então, aí as pessoas perguntam por que, digamos assim, às vezes demora um pouco mais no tribunal de apelação. Por quê? Quando é na primeira instância, o julgamento é por um juiz só. Quando vai para o tribunal, é um colegiado, quer dizer, 3 membros participarão desse julgamento, então é por isso que demora um pouco mais. Agora eu quero lhes dizer que, ao contrário do que foi dito por um ministro do Supremo Tribunal Federal, que inclusive ao conceder um habeas corpus, disse que o tribunal estava demorando no julgamento das apelações desses feitos, o tribunal tem seguido religiosamente os prazos. Há uma certa demora natural, mas ele tem sido até bem mais rápido que o próprio Supremo Tribunal Federal, que não examina a prova, diga-se passagem.
que não examina a prova, quando examina esses processos decorrentes da Operação Lava Jato, aqui, que vem da instância de origem, né? Explica, por favor, isso, Dr. Thompson Flores, que o senhor que é presidente do TRF da 4ª Região. Na segunda instância, não, há um reexame do conjunto do processo ou há um reexame da sentença? Na segunda instância, há um reexame total do julgamento. Ok. Né? Então, o juiz da segunda instância, ou os juízes, sim, eles examinam toda a matéria de fato de novo, né? Perfeito. Então, realmente, praticamente é um novo julgamento. Só não há instrução, não há prova. Sim. Nesse ponto, o trabalho do juiz de primeiro grau é muito mais cansativo. Sim. Os senhores imaginam, o juiz Moro, ele praticamente passa semanas inteiras ouvindo testemunhas, né? Teve um processo aí que parece que arrolaram só um da defesa arrolou mais de 70 testemunhas. Os senhores imaginem o que é ouvir isso, né? Sim. Então, a única diferença é que realmente no segundo grau não há uma nova instrução, mas eles examinam todos os fatos, todas as questões de direito que foram examinadas na sentença. Ao contrário do Supremo Tribunal Federal, quando esse processo, aqui eu estou apenas me adiantando para mostrar a importância do segundo grau. O que se decidir aqui em matéria de fato, no segundo grau, não pode ser reexaminado no STJ e no Supremo Tribunal Federal quando houver recurso dessas decisões para lá. O Supremo e o STJ não reexaminam matéria de fato, e apenas de direito. Por isso a importância desse julgamento na segunda instância, porque a matéria de fato vai ser definida aqui. Por favor, qual a diferença, doutor Thompson, de matéria de fato e matéria de direito? Só para que o nosso ouvinte entenda. Eu vou dar um exemplo bem concreto, vamos dizer assim. Matéria de fato, por exemplo, as provas que foram examinadas, o conteúdo dessas provas, os depoimentos, etc., isso não pode ser reexaminado pelo Supremo e pelo STJ. Agora, matéria de direito, por exemplo, a validade de uma escuta telefônica como prova, isso é matéria de direito. Isso pode ser examinado tanto pelo STJ como pelo Supremo. A interpretação de um código de processo penal que se entende que foi violado, isso pode ser examinado, isso é matéria de direito. Né? Agora, os fatos em si, a qualidade dos depoimentos, etc., isso não pode ser reexaminado lá. Perfeito. Um sentenciado, no caso, o Lula, mas podia ser qualquer um outro. Vamos dizer, Zé Dirceu, que também está recorrendo. Ele está em Brasília fazendo articulação política, gravando áudios para o WhatsApp, e que é uma verdadeira festa tal que está ocorrendo. Pode alguém que foi sentenciado continuar tendo uma atuação política normal, mobilizar, participar de atos políticos, comícios, passeatas? Isso é possível? Ou isso seria, de certa forma, no caso de um processo dessa magnitude, colocar em risco a ordem pública, que poderia levar até a detenção, não sei se essa é a expressão correta, doutor Thompson Flores, do condenado? Olha, professor Vila, a sua pergunta foi muito boa. Eu não sei, eu confesso que não li a extensão da decisão do Supremo, porque ele obteve a liberdade, o senhor José Dirceu, o ex-ministro José Dirceu, ele obteve a liberdade no Supremo Tribunal Federal. E eu não me recordo, lhe confesso aqui que não me recordo se o relator da matéria no Supremo estabeleceu limitação a ele, né? Então, se não estabeleceu, ele pode, digamos assim, usufruir, digamos assim, dessa liberdade maior, vamos dizer assim, que ele, pelo que se noticia na imprensa, está fazendo valer, vamos dizer assim. Agora, se foi estabelecida alguma limitação, por exemplo, não contato com outras pessoas também processadas, não prejudicar a colheita da prova, não tumultuar a ordem processual, se isto foi estabelecido, digamos assim, se essas limitações forem estabelecidas, isso pode configurar um descumprimento à decisão, no caso do Supremo Tribunal Federal, que concedeu o habeas corpus, e o Ministério Público pode provocar a Corte para que, enfim, seja revogado o benefício. Mas eu não me recordo, eu confesso que não me recordo a extensão daquela decisão do Supremo, se ele estabeleceu esses condicionantes, eu não poderia afirmar se ele está ou não descumprido. Se o fez,
isso aí cabe ao Ministério Público, no caso do Procurador-Geral da República, tomar as providências. No caso, eu vou citar o Lula, mas é em tese e tal. Se ele agora, que foi sentenciado aí a 9 anos e meio de prisão, se ele participar de manifestações, que são manifestações que questionam a decisão, faça discurso, dê entrevistas, participe de marchas, em tese, pode ser ele, o Paulo, a Maria, o José. Dr. Thompson Flores, nesse caso, que colocando em risco a ordem pública, pode ocorrer um pedido de solicitação de prisão? Em tese pode. Agora, o que acontece? Esse é o problema, professor Vila. Eu disse até no meu discurso de posse. Sim. Nós temos que atualizar as nossas normas processuais. O recurso de apelação no processo penal, ele possui o duplo efeito. Tá? Ou seja, com a interposição do recurso, suspende temporariamente aqueles efeitos da decisão condenatória. Tá? Isso não acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, dificilmente alguém recorre de uma decisão. Vou lhe dar um exemplo bem recente de um personagem muito importante. O senhor que é historiador se recorda bem, quando houve no governo do Bush filho, o chefe de gabinete do vice-presidente Dick Cheney, foi comprovado que ele vazou uma informação, se não me falei melhor, da senhora Valéria Palmer, que ela era esposa de um embaixador, que ela era membro da CIA, era uma agente. E expôs, isso é um crime gravíssimo nos Estados Unidos. E depois se apurou que ele havia vazado isso. Veja bem, ele era o chefe de gabinete do vice-presidente da República, nos Estados Unidos. Ele foi processado, ele foi condenado e nem recorreu. Inclusive, depois da condenação, ele já fez o acordo com a promotoria e já foi imediatamente cumprir a pena. O Brasil é muito generoso nisso, né? Então, no caso não vamos personalizar tanto, digamos assim, no ex-presidente. Vamos dizer, em qualquer circunstância, um agente político condenado, quando ele interpõe o recurso de apelação, há uma suspensão provisória desse conteúdo condenatório. Agora, nada impede que nesse interregno entre a aprovação da decisão condenatória e o exame dessa apelação pelo tribunal, que corresponde, se apure prática de conduta criminosa, etc., e aí pode ser decretada aí uma prisão preventiva. Ok, nós entrevistamos na Jovem Pan o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores. Desembargador, olha, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, disponibilidade e gentileza. Um grande abraço, até a